Gente, por favor, me lembrem sempre. Eu abri a sala pensando sobre isso, mas eu tinha que pedir autorização. Vocês receberam aí a solicitação de consentimento para a gravação? Não. O meu está gravando já. Eu já O tá meu também gravando tá também. gravando. O meu tá gravando, não tá aparecendo nada. Tá bom. Então, estamos gravando, ok? Então, a partir de agora, não podemos mais falar palavrão, nem mostrar a toalha na cabeça, nem aparecer sem maquiagem. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o Moodle? Sim. Uhum. Ok. Sim. Então, antes de eu mostrar aqui o Wiki, eu acho que vocês entenderam aqui, né, que a gente tem um bloco, vários boxes, que representam a semana de aula. O que isso significa? A nossa aula é sexta-feira. Então, ela começou na sexta-feira, dia 25, a primeira aula, dia 25, e vocês tinham até quinta, às 23h55, para entregar a atividade da primeira semana, que acabou o dia 1, porque no dia 2 começa a segunda aula. No caso, hoje é a segunda aula. E vocês têm até a próxima quinta para entregar, realizar as atividades desta semana aqui. E assim por diante, tá? Muito bem. Quando você entra na aula, existe aqui uma orientação. O que você tem que fazer nesta aula? Ler o texto não sei o quê, pesquisar não sei o quê, compartilhar não sei o quê, acessar blá, 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 né? E, olha, organizar-se com o seu grupo para a realização do projeto. É sobre ele que nós estamos falando, tá? Então, eu vou lá no projeto. O que é o projeto? Aqui nós temos a orientação do projeto. O projeto é um desafio de aplicação das TICs, aprendizagem remota e inclusão. Eu vou falar mais sobre o projeto já já. Deixa eu primeiro explicar a ferramenta, a gente volta aqui para o projeto, tá? Aí, você e o seu grupo vão clicar aqui, ó, no escrever o projeto, tá? Escrever o projeto. Esse é um caminho. Então, você leu a orientação e clicou no escrever, que aí você vai chegar no wiki. O outro caminho é, estando lá na tela principal do Moodle, você desce, tem todos os boxes aqui, tem um box que chama avaliação e comunicação. Nesse box, eu reuni todas as atividades, as ferramentas para a realização das atividades e as ferramentas de comunicação no curso. Então, tá aqui, ó. Quantos tipos de atividades nós temos? Nós temos o projeto, que é a orientação, e aqui é o wiki, para elaborar, tá? Então, você pode vir aqui, clicar aqui para elaborar. Aí tá aí. Muito bem. Acontece que vocês estão organizados em grupos. Então, a primeira coisa que vocês têm de fazer é escolher aqui à direita, ó. Deixa eu passar isso para português, desculpem. Muito bem. Escolher aqui à direita qual é o seu grupo, que os tutores devem ter dado. Depois a gente pode mudar esse nome para o nome do projeto de vocês. Aqui é porque a gente tinha apenas que começar, né? Mas vocês podem mandar para desculpem, eu estou falando tutores, mas na verdade é o Leandro, o nosso monitor. Vocês enviem para o Leandro, falar assim, olha, Leandro, nós somos do grupo 1, mas a gente queria chamar acessibilidade no ensino fundamental. Ele vai lá e muda o nome do grupo, tá bom? Então, vamos supor que você seja do grupo 1. Então, você tem aqui, clicar, escolher grupo 1, e aí você vai entrar no seu wiki e você vai criar a sua primeira página, que se chama aqui nova página, tá? Você clica no criar e aí você inicia o seu projeto. Eu vou sair desse grupo para criar uma página sem o grupo. Espera aí, vamos ver se eu consigo, né? Sair do grupo 1. Para não atrapalhar o grupo 1.
Eu continuo no grupo, gente. Olha que maldade. Pera, deixa eu sair. Só um pouquinho, tá? Pra gente. É que uma vez dito que eu sou do grupo 1, ele vai me colocar o tempo todo no grupo 1. Aí, eventualmente, eu preciso fazer o login de novo. São os problemas da ferramenta, né? Então, vamos lá. Começando. Eu vim aqui hoje para fazer o trabalho. Vou lá na avaliação e comunicação, clico no Wiki. E aqui no meu caso, eu não tenho... a minha página inicial já está criada, tá? Aqui eu cliquei em editar, certo? Eu já criei a minha página inicial. Clico em editar e vou escrever o meu trabalho aqui. Quando eu salvar, o meu texto ficou lá, tá vendo aqui? Blá, blá, blá. Vocês estão aí? Sim. Sim. Obrigada. Sim. Legal. Muito bem. O que acontece? Deixa eu passar para o português. Tanto eu como vocês temos acesso ao histórico do que aconteceu no Wiki. Então, veja, o usuário Silvia Dota entrou 3 vezes no Wiki e fez essas 3 alterações. E eu consigo ver a diferença entre uma coisa e outra, eu consigo voltar, comparar essas coisas selecionadas, eu consigo recuperar. Então, eu também posso pôr comentários, né? E aí, qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é que cada integrante do grupo entre aqui e vá escrevendo uma parte do trabalho. Vá melhorando, vá construindo, vá criando coisas novas, etc. Tá? Ficou claro? Professora, Sim. uma dúvida. O Leandro ainda vai passar os números no Padlet mesmo, ou por inbox? Deixa eu ver como podemos fazer. Quando você entra no seu perfil, Rodrigo, você consegue saber qual é o seu grupo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá, Rodrigo? Eu vou entrar. Se você entrar aqui, ó, quando eu clico no meu nome, no topo à direita, clico no meu nome, tá? Uhum. Eu consigo ver o meu perfil. Aí aqui tem as informações sobre mim, tá? Todas elas. Se você entrar no seu nome, que é o que eu vou fazer agora, eu vou entrar no seu para você ver o seu perfil como aparece. Rodrigo, é o Rodrigo Bueno que está falando, certo? Isso. Ok, Rodrigo, tá aqui. Bem, o Rodrigo está no curso TICs na Educação, exercendo o papel de estudante, inscrito no grupo 4. Então, cada um de vocês consegue verificar que grupo vocês estão ao entrar no seu perfil. Ok, obrigado, professora. De nada. O que mais? Nenhuma dúvida? Muito bem. Vamos, então, falar rapidamente sobre o projeto. Esta semana, vocês começam o projeto, né? Na verdade, a gente tinha meio pensado de vocês se organizarem em grupo e enviarem o tema na primeira semana. A gente sabe que a primeira semana, ela é uma semana para a gente se localizar, se encontrar, se perder, se conhecer. Por isso que a nossa primeira aula síncrona não foi na semana passada. Está sendo hoje, tá? Tem gente que ainda não entendeu que a nossa aula é na sexta. Tem gente que está perdida ainda. Então, faz parte, gente. Nós estamos numa situação muito especial, né? Então, é por isso que nós agendamos essa aula para hoje.
Aí, vamos ver lá a orientação do projeto. Então, voltei no Avaliação e Comunicação e vou clicar aqui no projeto Desafio de Aplicação das TIC. Primeira coisa sobre a minha disciplina. É de extrema importância que vocês leiam com muita atenção tudo o que está escrito. Não enviem perguntas se aquilo já estiver escrito, porque a nossa resposta, a do Leandro, vai ser o que está escrito lá. Então, as suas dúvidas, elas têm de surgir depois da sua leitura. Por quê? É claro que muita coisa que eu escrevi pode não estar clara para vocês. E se não estiver clara, eu vou corrigir, tá? E vamos corrigir com o bonde andando. Então, é provável que em algum momento vocês tenham visto algo lá e eu acrescentei uma informação para melhorar e para esclarecer a orientação que foi dada. Por favor, escrevam, nos informem se aquilo que está escrito está claro, se você está com dúvida. Nós vamos sempre considerar, tá? Então tá, sobre o projeto. Primeiro, né, gente, a gente está em uma disciplina, eu sei que tem pessoas aqui que não são da licenciatura, eu entrei lá na apresentação, não sei se eu vi a apresentação de todo mundo, eu li só de alguns, mas eu vou ver de todo mundo, procurar responder para conhecer vocês melhor. Mas, assim, o que a gente sabe neste momento? Esse momento especial forçou a educação a inventar coisas, a colocar tecnologia na educação sem estarmos preparados. Na verdade, para vocês terem uma ideia, eu pesquiso tecnologia na educação desde 1996. Então, são 24 anos, né? É que eu comecei cedo, tá, gente? Aquela coisa dos joguinhos, desde a infância, né? Então, assim, algumas pessoas pesquisam tecnologia na educação há muitos anos, mas a grande massa de professores não tem fluência técnica. Muitas pessoas tinham muita resistência com as tecnologias, e agora, em tempos de pandemia, a gente foi obrigado a se apropriar das tecnologias para continuar nadando, porque a nossa alternativa era morrer afogado, né? A gente não tinha muita alternativa, pelo menos na minha opinião, né? Pode ser, vocês podem ter opinião diferente da minha, não tem problema, tá? Mas o que importa é que, qual é o fato? O fato é que os professores de todos os níveis educacionais foram lançados em contextos de aula à distância e os alunos, por sua vez, de todos os níveis escolares e de todos os níveis sociais, foram lançados a esse mesmo contexto. E a pergunta é: todos serão incluídos nesse processo? Como é que a gente faz para incluir aqueles que não estão incluídos? Eu acho que esta é uma questão crucial para incluir, né, a sociedade, né? Porque a tecnologia, ela é excludente, ela é includente na medida em que, por exemplo, uma pessoa que mora numa região ribeirinha, por exemplo, a França, que está aqui com a gente, ela está lá em Belém do Pará. Eu tenho certeza que tem muitas cidades lá no Pará que o acesso à tecnologia ele pode não existir. Em algumas cidades que são muito distantes das regiões urbanas e que têm a tecnologia, mudou o modo de vida das pessoas. Essas pessoas passaram a ter acesso ao banco, aos serviços públicos, a vários serviços. Então, quando nós temos tecnologia, nós temos inclusão social. E quando não temos tecnologia, temos exclusão social. Então, no momento de pandemia, o problema que nós vamos tentar
estudar na nossa disciplina e propor soluções é o problema da exclusão social devido à exclusão digital. Então, eu estou convidando vocês a criarem soluções, né? É o desafio dessa aplicação das TICs em uma aprendizagem remota para a inclusão. Então, eu estou convidando vocês. Ah, cadê? Perdi vocês. Eu faço convite, mas eu perco vocês. Espera aí. Está aqui. Achei. Estou convidando vocês a refletirem sobre este problema e pode ser... Aí, qual é o problema que vocês vão atacar? O que vocês quiserem. Vocês podem selecionar um problema que está acontecendo na UFABC, de aluno que não tem computador, que não tem acesso à internet, ou que só tem o celular. Ou vocês podem buscar um problema de um grupo de alunos da UFABC. Por exemplo, dos alunos que têm os PCDs, né? Pessoas com deficiência, ou porque são surdos, cegos, ou têm problema de mobilidade. Ou vocês podem escolher um grupo de alunos de uma região periférica, em que aquela família tem apenas um celular, e o pai e a mãe usam esse celular durante o dia, e esse aluno que está, sei lá, no 5º ano, só vai poder usar o celular à noite, né? Enfim, então, isso é uma coisa, vai ser da escolha de vocês. O desafio é que vocês selecionem o problema, conversem entre si, selecionem o problema que vocês vão atacar. Atacar é ruim, né? Que vocês vão estudar, né? E proponham uma solução. Tem que ser uma solução viável, né? Que a gente consiga concretizar. Pode ser uma solução local, regional, nacional, pode ser uma solução de investimento público, de tecnologia, de políticas públicas, pode ser uma solução que é feita por uma sociedade amigos do bairro. Gente, a criatividade é de vocês. Então, na nossa disciplina linda, que fala sobre inserção das tecnologias na sala de aula, sobre a mediação de aprendizagem pelas tecnologias, nós vamos ter que pensar nessa questão da acessibilidade, não só acessibilidade para PCDs, mas a acessibilidade para pessoas que são desfavorecidas do ponto de vista socioeconômico. Fui clara? Eu quero ouvir vocês, gente. Chega, falei demais. Vocês estão aí? Acho que deu para entender bem a ideia do projeto. Legal. Perguntas? Lincoln, fala alguma coisa? Já que você está com a boca aberta nesta foto e gritando. Não, acho que deu para entender, sim. Você estava falando para a gente pesquisar a acessibilidade, mesmo que a pessoa não tenha a tecnologia. Então, a gente pode pensar num problema de como fazer a tecnologia chegar a ela. Não necessariamente do tipo, eu já tenho a tecnologia, tudo bonitinho, só que para mim, como você deu de exemplo, por exemplo, eu sou cego e as minhas atividades não têm instrução oral, coisas assim, só tem texto escrito. Aí, para esse problema, eu poderia fazer, sei lá, gravar um áudio, lendo de novo, tudo bonitinho. Além desses, então, além desses, a pessoa não tem nem o computador, e como que a gente faria esse instrumento chegar a ele? Não é como a tecnologia chegar a ele, é como a educação chegar a ele, por meio da tecnologia. Então, será que a gente tem que... ele tem o computador, tem o acesso à internet, e o que a gente quer fazer é só que essa informação chegue? Não, ele pode não ter computador. Como é que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai ajudar um estudante que não tem acesso à internet? E aí, até me ocorreu agora, assim, porque quando eu lancei o desafio é para todos nós, tá, Lincoln? Eu também tenho esse desafio. Porque eu, como docente na universidade, tenho passado por
reflexões dentro da universidade, né, durante todas as reuniões do CONCEP, sobre vamos ter quadrimestre, vamos ter estudo continuado emergencial. Essa foi a primeira discussão deste ano. Eu não sei se vocês acompanharam as reuniões. Se não acompanharam, vejam, porque elas estão públicas, né? E aí, agora, no quadrimestre suplementar, como vai ser o quadrimestre suplementar? E aí, o próximo quadrimestre. E há uma grande discussão aqui na UFABC, mas em todas as escolas, não é só na UFABC. E os estudantes que não têm acesso? Como é que a gente vai levar a educação para os estudantes que não têm acesso? E agora me ocorreu, será que eu vou para a televisão, para o rádio? Eu vou fazer igual a Prefeitura de São Bernardo, que imprimiu as coisas e entregou as coisas impressas, a família foi lá buscar nas escolas, o material impresso? Então, eu não estou pensando em acessibilidade de cegos e surdos. Eu estou pensando em acessibilidade de pessoas desfavorecidas socialmente, socioeconomicamente falando. É claro que cegos e surdos também. Você pode fazer um projeto de acessibilidade para PCDs. Mas o desafio ele é muito mais amplo. Nós temos os PCDs, que é um grupo de pessoas excluídas já historicamente, né? Apesar de que as pessoas dos grupos menos favorecidos também são excluídas historicamente. A nossa reflexão é a seguinte: a tecnologia, ela não deveria incluir, mas ela só inclui quem tem acesso. Então, qual é a solução, gente, neste país, para atender esse mundão de gente, de pessoas? Tá, entendi. Fora isso, tem a questão da dificuldade com a tecnologia. Né? Se a gente pensar um outro lado agora, o lado do professor, a gente pode pensar propostas para o professor. O professor não tem fluência técnica. Eu trabalho com formação de professores para uso das tecnologias desde 1996, né? E o meu trabalho não serviu para nada, porque até hoje nós, professores, temos dificuldade. O professor tem dificuldade de entrar numa sala como essa que nós estamos. Estou pensando, não é só o professor da universidade, é o professor da educação básica. Então, como é que a gente pode... Essa é uma outra vertente e possibilidade para vocês criarem o projeto, tá? Como é que a gente vai favorecer a inclusão desse professor? Porque se o professor não consegue usar a tecnologia, como é que o aluno dele vai estudar? Nós estamos num momento muito especial. Dificilmente voltaremos. Eu não acho que voltaremos ao que era, né? Se a gente parar para pensar nos fatos científicos sobre a pandemia, provavelmente daqui 1 ano ou 2 teremos uma vacina distribuída entre as pessoas, né? Sem contar, sem imaginar sendo... Será que não vai ter nenhum vírus no meio do caminho? Credo, não vamos pensar nisso. Mas nunca mais viveremos o que era. Então, nós precisamos de soluções para o que virá. De formação de professores, de inclusão das pessoas socialmente desfavorecidas, etc. E com qualidade. Né? Porque outro dia alguns de vocês sabem, né? Mas para quem não sabe, eu coordeno 2 cursos na universidade que são de formação de professores a respeito da Antártica, como inserir a Antártica na sala de aula. E aí teve uma professora que precisou sair do curso. Por quê? Porque na escola dela eles não iam conseguir fazer no curso. Uma das atividades do curso é aplicar um projeto polar dentro da sala de aula. E na escola dela ela não ia conseguir fazer, porque a diretora estava só recebendo os materiais dos professores
e enviando para os alunos. Não havia nenhum controle de qualidade, nenhuma preocupação sobre a qualidade, nenhuma discussão sobre a qualidade. Então, a escola estava servindo para entregar atividade para o aluno, né? Tipo as nossas listas aqui da UFABC. Faz aí, né? Então, esse é um problema que a gente pode atacar, né? São os desafios aí. O que mais, gente? Quero ouvir vocês, por favor. Professora, tem um aluno perguntando no chat se é obrigatório o projeto ser sobre inclusão. Então, é obrigatório. Aprendizagem remota e inclusão. Sim. Temos que refletir neste momento sobre este problema. E entendeu que inclusão é um espectro que eu estou propondo aqui bem amplo, né? Inclusão de professores, inclusão de estudantes em situação de vulnerabilidade. Não exatamente apenas para PCDs, né? Não, aliás, de verdade, quando eu criei essa proposta, eu nem pensei nos PCDs. Então, é assim, quem tiver muito interesse nisso, pode trazer. Mas o que eu estou pensando é na inclusão social, né? Da qual os PCDs vão fazer parte também, né? Porque eu poderia, por exemplo, aqui na aula de hoje, gente, se nós tivéssemos um aluno surdo, como é que eu faria a inclusão? Tendo aqui um tradutor, um intérprete de Libras, né? Então, veja, o problema é assim, e se eu tenho um aluno surdo que não tem acesso à internet? Não adianta eu ter o intérprete de Libras. Eu não estou pensando em acessibilidade. Primeira palavra acessibilidade, as pessoas vinculam muito a PCDs, né? E não é. A acessibilidade é algo para tornar acessível a todos, né? Aquela ideia do design universal é acessível a todos, inclusive as pessoas que não são PCDs, né? E principalmente no nosso caso aqui, as pessoas excluídas socialmente. E a gente sem poder se abraçar, né, gente? Se ver. Eu estou vendo aqui, a única pessoa que eu estou vendo aqui é o Leandro. O resto, eu estou vendo um monte de bolinha com letrinha. Ai, obrigada, Fran. A Fran que já sei atuar. Obrigada, Fran. O que mais, gente? Perguntem. Olha aqui, a oportunidade, hein? Perguntem sobre o que vocês quiserem. Não precisa ser sobre a disciplina. Oh! Olha lá, a Franci já está querendo saber coisas que eu não posso contar. Vou só responder que eu não posso contar, Franci. Marcela, eu só quero saber o que eu... Eu só quero aprender o que eu não posso fazer na sala de aula, só isso. Que eu tô curiosa para saber. Já não está aprendendo? Mais coisas em todas as Com a aulas. análise crítica aqui da professora, olhe com crítica que você vai saber. Ok. Marcela, fala alguma coisa. Oi, professora. Então, não, é só para citar um exemplo do que você falou sobre acessibilidade. Eu estou no interior de Minas Gerais, na casa dos meus pais. A minha mãe é professora. E os alunos dela, ela dá aula na fazenda. Então, ela tem que ir de carro, de ônibus para a fazenda e voltar. E os alunos lá, a maioria não tem sinal de telefone. Então, assim, ela está tendo dificuldade pra caramba de levar o conteúdo para eles. Uhum. E o que tá acontecendo agora ainda? Tá sendo aquilo que você falou, ela envia atividade pela diretora, conteúdo, porque a maioria dos alunos não tem acesso à internet. Uhum. E nem a telefone. Olha aí que problema a ser atacado, né? Não, eu tô aqui pensando, refletindo, como que eu posso ajudar ela nisso agora, né? Mas eu não tenho nem ideia, sinceramente, agora. Não, mas por isso que vocês vão fazer o trabalho em grupo, porque é para ter discussão Sim. com o grupo, né? Ô, Marcela, mas olha só, quando você fala ela envia a atividade, né?
Tem uma coisa para se pensar, gente, sobre, primeiro, enviar atividade. Como é que eu envio? Eu posso enviar no papel, né? Sim. É claro que quando a gente fala em TICs na educação, a gente está pensando nas tecnologias digitais, porque nós estamos no século XXI e não costumamos pensar nas tecnologias analógicas, né? Mas, gente, livro é tecnologia, tá? Papel é tecnologia, caneta Bic é tecnologia, e segundo Vygotsky, a fala é tecnologia. Olha só. Né? Então, a questão também, quando a gente pensa num material como é o exemplo que a Marcela está falando, será que a gente consegue levar um DVD para essa escola? Nós estamos em era digital, conectada à internet, tá? Mas o famigerado, falecido DVD pode ser ressuscitado para essas situações? Esse é um ponto. O outro ponto é muitas regiões que são como a Marcela está falando, que não tem nem sinal de telefone, nos últimos 3 meses, 2 meses, vamos dizer, quando a pandemia deu uma estabilizada, no sentido de a gente compreender o que é, como é e tal, as empresas de telefonia e de internet começaram a levar sinal para esses lugares. Eu mesmo sou testemunha de 2 lugares que não tinha internet nem telefone. Por exemplo, agora eu estou em um lugar que não tem acesso, não tem sinal de telefone, mas eu consegui internet tem 1 mês. Né? Então, de alguma maneira, talvez esteja havendo aí algum subsídio do governo, não sei, ou as empresas entenderam, né? Num outro lugar que eu frequento, que é a praia, que eu frequento, nós fizemos uma empreitada para trazer internet. Nós rasgamos um morro, 7 quilômetros, para pôr a fibra ótica lá no chão, para chegar lá na nossa comunidade. Então, esses lugares que estão distantes, como é o caso que a Marcela relatou, a gente tem que ter soluções de imediato para eles e também de médio prazo. Vocês também podem fazer algo para médio prazo. Porque, veja, quando a internet chegar nesse lugar aí, essas pessoas estarão preparadas para usar a internet? Qual é a qualidade desse material que está sendo levado para essas crianças? Será que a gente pode melhorar a qualidade desse material e etc. Né? Então, essas são questões. Né? Muito bem. Então, quem foi que levantou a mão? A Luana. A Luana levantou a mão. Fala, Luana. Ih, a Luana não está aí. Luana. Eu? Você. Eu não levantei a mão, não. Ah, para mim aqui apareceu que você queria falar alguma coisa. Não. Ah, não sei, eu mandei uma coisa no chat antes, mas a Fran já tinha lido já pra mim. Então, mas quando você mandou essa pergunta, em que você estava pensando? Não, eu estava pensando se esse ia ter que ser o tema. Você tinha ideia de algum outro tema? Não, na verdade, eu não faço a menor ideia nem como que eu vou fazer esse. Você já tem um grupo, né, Luana? Já, mas não sei, né? Para mim, esse problema quase que não tem solução, né? Porque... Nossa, Luana! Ai, que triste! Ai, mas como que vai fazer, sabe? Não adianta colocar um jeito de ter aula que é tão difícil que ninguém quer fazer. Tipo, ir buscar lição na escola, sabe? Quem que vai querer ficar indo buscar lição na escola? A pessoa vai desistir de estudar. Não sei. Professora, Olha aí. Tem um caso também que minha mãe também é professora, né? E ela é do interior de São Paulo. E lá também os pais precisam buscar as atividades na escola, né? E é o ensino básico, que as crianças estão na fase de aprendizado de ler e escrever. E muitas vezes as atividades chegam sendo feitas pelos pais, e é perceptível isso, sabe? Então é um ponto assim que dá para ser considerado, tipo, quem que está realizando essa atividade é realmente o aluno? Ele realmente está aprendendo aquilo que está sendo passado? Ô, Leandro, mas pelo menos os pais estão, né?
É. Ah, que bom, eles estão sendo alfabetizados. Que ótimo. De uma forma ou de outra, alguém vai aprender. Ou tipo, aqui, por exemplo, que é periferia, já tinha internet. Porque é em São Paulo. São Paulo, acho que todo lugar, teoricamente, tem internet. Só que você tem que praticamente matar um cara para a internet funcionar, porque eles cobram como se fosse internet super rápida, e aí ela vai lá e não funciona, porque para as empresas você é um palhaço. Uhum. Luana, é por isso que a atividade se chama desafio, viu? Você está sendo desafiada. Eu tenho certeza que você e seu grupo vão encontrar um problema e vão trabalhar nele e fazer uma proposta de solução. É claro, gente, que a gente não vai ter uma solução 100%. Cada um vai propor um problema e uma solução. Cada um vai dar um passinho, né? Depois a gente vai melhorar isso, né? Se cada um fizer uma parte, vamos lá. Peraí, que o Rafael está levantando a mão. Fala, Rafael. Eu? Não, entendi, tá tudo certo para mim. Eu já entendi qual que é o foco do estudo. Eu estou refletindo aqui também, porque eu tenho a minha área, que eu trabalho hoje, é uma coisa relacionada à saúde. Tem várias startups interessantes no sentido de buscar ensinar, assim, sabe, principalmente para crianças que têm, assim, problemas com câncer, né, entender um pouco mais a doença e como isso pode ser. Então, estou me curtindo aqui, silenciosamente. Mas é isso. Sua professora. Professora, você tá com o microfone silenciado. E agora? Agora foi. Tá, é que o meu fone acabou a bateria aqui. Rafael, a sua fala cortou um pouquinho. Você trabalha na área da saúde e... Assim, eu estava dizendo que eu trabalho hoje na área da saúde, eu trabalho na Roche, e a gente a minha área acompanha, assim, parte de tecnologias emergentes, né, que é muito ligado com essa parte de, também, de certa forma, com educação, por tecnologia. A gente se aproveita disso de várias formas. E tem uma série de startups interessantes hoje aqui no Brasil, e tem um específico que tem, digamos assim, diversas crianças, né, com problemas com câncer, esclerose múltipla já muito cedo, e é muito difícil delas entenderem, né, a condição que elas estão nos supostos ali, né? E tem essa utilização de tecnologia por trás para meio que ensinar ela de um jeito simples a entender as limitações que elas têm com relação a isso, né? Não só crianças com doenças, mas também debilitadas. É isso que estou refletindo aqui, só. Uhum. Legal. Você sabe que a área da saúde é a área que tem mais desenvolvimento de aplicação de tecnologia para a educação em saúde, né? É uma área muito, muito desenvolvida, bem interessante. Quando a gente faz pesquisa de qualquer área, das TICs, né? Qualquer tema das TICs que a gente pesquisa, sempre vem artigo na área da saúde. É bem interessante. E é legal porque quebra preconceito, né? Porque as pessoas acham que não é possível ensinar coisas da medicina por tecnologia, né? E tem muita coisa, isso é legal. Muito bem, eu queria aqui chamar uma pessoa, a Yasmin. Já estava pressentindo isso? Como é que é? Eu já estava pressentindo que eu seria a próxima. Então, Yasmin, sabe por que eu estou te chamando? Bom, se você tiver alguma dúvida aí sobre o projeto, você pode falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque como você começou a responder lá no fórum, eu comecei a acompanhar hoje, né, sobre o tema da aprendizagem dialógica, que é o texto que a gente tem que ler para essa semana. E como você já leu, já se antecipou,
eu queria que você falasse um pouquinho sobre o texto. É possível? Tá. Tem uma semana que eu li, então eu não reli, então pode ser que algumas ideias não tenham ficado, eu já tenha perdido um pouco. Mas o que eu entendi da aprendizagem geológica é que ela está muito ligada, né, com as metodologias ativas, é que o ambiente de sala de aula ele não é o único ambiente para se obter conhecimento, né? E o aluno ali sentado, observando o professor, de longe é a única maneira de você obter esse conhecimento. Então, a conversa entre grupos, a troca entre alunos que têm um conhecimento mais avançado e outros que ainda não têm esse conhecimento é rica. A troca de conhecimentos entre professor e aluno, entre aluno e pais, aluno e diretor, enfim, essa convivência com toda a comunidade escolar vai reforçando aquilo que o aluno está aprendendo. Então, não só no ambiente fechado da sala de aula que essa aprendizagem vai ocorrer. Isso me lembrou muito na palestra que teve no PIBID do ano passado, uma formação que a gente teve, que um professor estava falando como funcionava a educação em uma comunidade indígena e ele fazia pesquisa. E nessa comunidade, as crianças, todas as pessoas, né, daquela comunidade, elas eram responsáveis pela educação da criança, não somente os pais. Então, o pai já era responsável, então a criança, ela não estava num ambiente fechado, ela ia aprender a, sei lá, cozinhar com a mãe, aprender a fazer um arco e flecha com o pajé, enfim, todo o dia e todo o espaço de convivência era o espaço, era a escola deles, não tinha um espaço assim fechado, onde hoje a gente vai estudar das 9 às 10, tal coisa, não. A todo momento eles estavam aprendendo e aquele era o espaço da escola, então isso me remeteu muito durante quando estava lendo o texto, né? Acho que é isso. Legal, legal. Eu quero chamar, obrigada, viu, Yasmin? Eu queria, o Rodrigo Torres, você poderia falar também um pouquinho sobre o texto? Claro, então, quando eu li o texto, eu consegui relacionar muito com as questões de contextualização do ensino e também uma abordagem mais ativa, né, que já estava relacionado com o primeiro texto que a gente leu. Na questão do contexto, é sempre um dilema na educação e sempre tenta trazer uma aprendizagem mais significativa para o aluno quando você pega todo o contexto social, cultural, político, econômico que o envolve ali, porque cada região, cada escola dentro de uma mesma região tem um contexto totalmente diferente, né? Então, isso você tem que considerar na sala de aula para que o aluno perceba que aquilo que ele está vendo, que aparentemente parece ser isolado, conversa e muito com as questões que permeiam ele diariamente, e que, inclusive, isso ajuda ele a modificar algumas realidades, ou fornece subsídio, né, para participar da cidadania. E só a partir de um diálogo ativo, não apenas, como, não lembro em qual texto exatamente foi, que falou que não adianta o diálogo ser reservado a uma aula em um mês, para o aluno falar alguma coisa e o professor incluir numa aula expositiva, puramente. Mas um diálogo constante para tanto o professor quanto o aluno conseguirem integrar essas ideias para realizar uma aprendizagem muito melhor. Legal, legal. Quem mais leu o texto? A Marcela. Marcela, você quer falar alguma coisa sobre o texto? Professora, eu não me sinto preparada o suficiente para falar sobre o texto ainda. Ninguém está, menina. Ninguém. Não, eu li bem superficialmente, de verdade, e eu preciso ler melhor. Inclusive, estava olhando no fórum as outras perguntas para talvez compreender melhor, porque eu não sou da área da licenciatura, né? Então eu fico meio perdida, às vezes, com algumas coisas. Então, é só por isso mesmo. Tá. Marcela, veja só, não precisa se preocupar, porque você não está sendo avaliada, viu? Sim, sem Então, problema.
É só... Alguém mais leu o texto? E o texto da primeira aula? Fernando, você leu o texto de metodologias ativas? Fernando? Oi, professora. Oi. Eu não li exatamente o texto da aula. Na verdade, inclusive, eu fui responder uma das perguntas, né, que já foram elaboradas lá pelo pessoal, eu acabei pegando um pouco de conteúdo externo mesmo, para me basear na questão de metodologias ativas. Como, por exemplo, um pouco, né, do que eles falam da questão de sala de aula invertida, a posição do aluno, né, como um grande propagador de conteúdo também, né, principalmente no contexto de aulas remotas ou no cenário em que a gente usa, por exemplo, projetos, né, como, por exemplo, o que a gente está passando aqui na matéria, né, sobre a questão da inclusão, para poder incentivar o aluno a ir atrás de conteúdo e dissipar. E basicamente foi isso. Eu li, mas de uma maneira superficial, assisti o vídeo que você postou aqui também. Mas é basicamente isso. Ok. Eu queria fazer uma pergunta para todos e aquele que levantar a mão vai responder. A pergunta é: vocês acham que é possível a gente aplicar uma metodologia ativa no ensino remoto? Sim. Não, a gente mesmo, assim, um pouco no modelo já dessa disciplina, acho que a gente já tem um bom exemplo de como começa a fazer isso, né? Porque a ideia é justamente a gente ler os textos anteriormente e aí você já vem com você mesmo já com as dúvidas, com um preparo. Então, essa disciplina mesmo já mostra como dá para colocar metodologia ativa. Eu acho que o grande desafio é justamente, segundo o texto traz, né? Que a interação ela não é só importante para a educação, a interação é uma etapa essencial do processo de desenvolvimento de aprendizado no geral, do desenvolvimento da aprendizagem como um processo cognitivo. Então, a gente sabe que essa interação social entre os alunos, dos alunos e o professor, do aluno com ele mesmo, é essencial no processo. Então, acho que o maior desafio é, nas aulas remotas, a gente conseguir garantir essa interação entre os alunos e do aluno com o professor. Porque aí já entra os problemas da inclusão, né? Não é todo mundo que tem acesso a uma internet que consegue fazer uma aula síncrona, não é todo mundo que entende como um fórum funciona, que é por exemplo, uma alternativa já com custo de dados mais baixos de uma interação. Então, e muitas vezes, quando você vai para aula remota, você não tem essa reflexão, você só quer aplicar o projeto tradicional. Eu estou vendo muitas vezes nos jornais denúncias de algumas universidades fazendo tipo uma palestra com 500 alunos na aula síncrona, então a interação é quase zero, as atividades não tem interação nenhuma entre os alunos, então é completamente possível, mas você precisa de um preparo, e nesse preparo você precisa incluir essa abordagem dialógica, porque ela é essencial no processo cognitivo. E se ela é essencial no processo cognitivo de aprendizagem, a educação tem que ser pensada para incluir o diálogo entre os alunos, entre o aluno e o professor, de uma forma que promova uma aprendizagem significativa. Rodrigo, chave de ouro para esta frase que você usou sobre a interação, ela ser importante para o processo cognitivo, né? Isso é uma coisa que nós precisamos mesmo nos apropriar, viu? É muito importante. Se todos nós nos apropriarmos dessa ideia, quer dizer, a interação não é importante porque no meu processo de aula, ela é importante no processo cognitivo. Muito legal, gostei. O Rafael queria falar alguma coisa? Marina, você quer falar, Marina? Então, professora, complementando um pouco do que todo mundo falou e também do que o Rodrigo falou, eu acho que não só a questão da metodologia ativa, mas uma coisa que eu até anotei, que está no segundo texto, é a questão de que a metodologia não é a solução. Então, não adianta você escolher uma metodologia e achar que ela vai funcionar, por exemplo, todo o quadrimestre.
e é necessário uma revisão dela conforme passam as aulas. É por isso que, às vezes, eu acredito que a posição do professor não é passar o conhecimento, mas entender como cada um aprende, qual é o processo cognitivo de cada um e tentar encontrar uma metodologia que ajuda a maioria e, dependendo do caso, ajude um em específico, se tiver alguma forma de conseguir ajudar alguém em específico sem necessariamente atrapalhar o todo. E que a metodologia ela não garante a eficácia, por isso que é necessário essa revisão da metodologia durante o curso. Imagino eu que a questão do diálogo ajuda horrores nisso, porque sem o diálogo você não vai conseguir entender exatamente o que o aluno conseguiu absorver, e até questão de o diálogo entre os alunos, ele explicita muito o que um entendeu e que o outro não, porque ontem eu tive a disciplina de didática e nós lemos um texto do Machado de Assis que explicita muito como naquela época o professor era detentor do conhecimento e os alunos só estavam ali para absorver e o aluno não podia passar o conhecimento um para o outro. Isso ele coloca no texto como algo corrupto. Então, teve gente que falou, nossa, onde isso é corrupto? Naquela época era, porque de fato, naquela época, e às vezes para alguns professores ainda hoje, o professor é a hierarquia lá em cima e o aluno só tem que ser passivo e absorver aquilo, sendo que se a gente for realmente querer usar uma metodologia que funcione, você tem que incluir o aluno e tem que ser um aluno falando com outro também, porque é um diálogo um pouco mais horizontal. Uhum. Muito bem. Rafael Ponte, você queria falar alguma coisa? Não, eu concordo, assim, basicamente tudo que disseram. Eu também tenho uma conexão que coloca mais, que é mais uma variável no sentido de maturidade, né? O público que você está lidando. Então, quando você pensa em uma metodologia ativa, você pensa que o aluno está ali ativamente procurando conhecimento, certo? Passado a ele. Você está esperando uma certa atitude com relação a esse aluno, né? Mas qual que é a maturidade do público pelo qual você ensina? Então, acho que mencionaram muito bem que uma professora dá lição para as crianças, né? E quando as crianças devolvem a lição de casa, foi claramente feita pelos pais. Então, você vê que nesse sentido já não funciona mais, né? De certa forma. Então, depende, acho que, do público e de como você aplica. É isso. Mas eu concordo com basicamente tudo que disseram. Nesse caso aí, Rafael, faltou maturidade dos pais, né? Também. Admito que também. Mas, enfim. Eu penso em mim, assim, também, sabe? Quando eu era pequeno, assim, também, sei lá, fundamental, eu não era muito de voltar para casa com lição e ficar refletindo sobre a matéria. Sinceramente. Mas acho que vai de cada um também, né? Mas, enfim. Então, mas eu acho que o problema, Rafael, é o tipo de lição, né? Não seria? Porque, veja, o tipo de atividade que é solicitado para o aluno fazer está relacionado com a metodologia. Então, o professor dá uma lista de exercícios de fixação para uma criança hiperativa. Gente, como é que uma criança... E cada vez mais nós temos crianças hiperativas, né? Assumidamente, porque no meu tempo, crianças hiperativas como eu viviam de castigo, né? Agora, a criança hiperativa, ela é um problema que a escola está olhando para este problema. No meu tempo, a escola punha de castigo, né? Então, assim, dar exercício de fixação... Bom, primeiro, para que dar exercício de fixação, né? Essa é uma pergunta. Mas se eu der esse exercício para uma criança hiperativa, ela não vai se sentir mesmo estimulada, né? Então, acho que o que a Marina falou tem sentido também, sobre a gente fazer uma revisão da metodologia, né? E talvez, não sei, Marina, se você estava pensando nisso, e o que os outros podem dizer, e a Yasmin, os que já falaram, mas agora eu vou pegar, que tem outros que estão levantando a mão, que eu vou logo perguntar,
talvez ter metodologias diferentes para alunos diferentes, né? Rafael Ramos, você está por aí? Opa, tô sim, tava falando muito aqui. Vamos lá, Você parece que publicou várias coisas lá, eu não consegui ainda ler, viu? Deixa eu ver se eu gostei. Você não. É porque você é o Rafael Silva, não é? Isso. Tá. Eu não tive tempo de ler ainda as suas considerações lá. Eu acho que eu posso até fazer um link com uma pergunta, né, que foi realizada em relação a metodologias ativas em tempos de pandemia, né? Assim, pelo que eu entendi do texto, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente não está falando de uma técnica só, mas a gente está falando de um conjunto de ações, de técnicas que vão estimular a centralidade do aluno, né? Quando a gente olha para o contexto que a gente tem hoje, né, de ensino remoto, de N desafios aí, né, N realidades diferentes, acredito que isso se torna, sim, limitante para a gente colocar em plenitude todas essas ações na prática, né? Mas eu acredito que, de alguma forma, a gente consegue, sim, adaptar o ensino à distância para, pelo menos parcialmente, trabalhar essas metodologias, né? Um exemplo disso, um dos pilares lá das metodologias ativas é a questão da autonomia, né, de dar autonomia ao aluno. Eu acho que isso é uma prática, mas onde a gente consegue, sim, trabalhar e colocar para mudar no modelo remoto, por exemplo. Como alguns outros pilares, a gente já teria mais dificuldade para conseguir aplicar nessa modalidade à distância, né? Por exemplo, quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente sabe que cada um dos alunos tem realidades diferentes ali, né? A questão de acessibilidade, a questão de inclusão social provavelmente vai interferir muito nisso também, né? Obviamente, eu acho que isso seria um pilar que seria muito mais fácil trabalhar de forma presencial, mas eu acho que a gente consegue, sim, de alguma forma, trabalhar algumas técnicas de metodologias ativas de forma remota. Legal. Pode desligar o teu áudio, por favor, Rafael. Tá, o áudio, vocês viram, né, que a gente tá com dificuldade no áudio do Rafael Ramos e do Rafael Ponte. Isso é um problema que nós vamos enfrentar aqui no ensino remoto. E nós precisamos enfrentar. Este é um desafio. A outra coisa que eu acho aí, ó, que vocês falaram, o Rafael trouxe, a Marcela trouxe, a Marina trouxe ao falar das várias metodologias, eventualmente, para o nosso projeto, um desafio que a gente possa ter é o desafio das metodologias ativas no ensino remoto diante da necessidade da inclusão social e etc., né? O Rafael Ponte falou sobre, será que as crianças têm maturidade, né? Maturidade é algo que a gente vai desenvolvendo, né? Então, como a escola pode contribuir para o desenvolvimento desta maturidade? E como a gente vai desenvolver essa maturidade no ensino remoto? Por exemplo, esse exemplo de que quem fez atividade não foi a criança, foi os pais das crianças. Como que a gente desenvolve, então, a maturidade dos pais, né? Esse pode ser um desafio, né? Um outro desafio é como a gente pode fazer com que os pais participem de maneira adequada nessas atividades, né? Então, gente, tem aqui na nossa conversa muitas coisas para a gente refletir. Eu estava achando que a Juliana Volpe levantou a mão. Juliana? Oi. Tudo bom? Tudo bom. Na verdade, eu nem sei como é que levanta a mão aqui no Não tem isso. É que é aquela coisa meio espiritual, assim. Eu fiz um zoom e eu senti que você estava com vontade de levantar a mão. Não, mas isso da sua pergunta sobre como aplicar metodologia ativa no ensino remoto, eu até
acho, né, tipo, como o pessoal falou, que tem como ser aplicado, mas tem alguns limites, né? E, na verdade, eu só fiquei inquieta pensando em como é que isso se aplicaria nas questões de pessoas que têm limitação de acesso a esses recursos, porque é fácil para a gente estar tendo essa metodologia ativa, sendo que boa parte aqui tem um computador ou um celular que não faça acesso para a gente discutir ao vivo, mas e quando a pessoa não tem uma boa internet ou não tem equipamentos para fazer esse diálogo? Tipo, como é que né, como é que vai ter interação, ou como é que a pessoa vai produzir um trabalho, tipo, que mostre que ela aplicou, né, tipo, uma metodologia ativa para aprender algo e, né, sendo que ela só está recebendo um papelzinho com as atividades e só tem que responder as questões. Então, né, tipo, na verdade, eu só tô me questionando isso, mas eu não sei no que pensar sobre isso ainda. Posso aumentar os seus questionamentos? Pode. É que você falou da interação ao vivo, né? E desse diálogo como esse que a gente está tentando fazer aqui hoje. Você acha, você não, vocês, é para todos o questionamento. Vocês acham que a metodologia ativa é só para atividade síncrona ao vivo? Ou a gente poderia ter uma metodologia ativa e não só a metodologia ativa, mas também o estímulo ao diálogo assíncrono, que não seja ao mesmo tempo agora, né? Porque vocês entenderam o que é síncrono e assíncrono, né? Síncrono é ao mesmo tempo, é o que nós estamos fazendo agora. Assíncrono é em tempo diverso. Então, eu faço às 6 da manhã, você às 8 da manhã, o outro no dia seguinte, isso é assíncrono, em tempo diferente. Então, a pergunta é possível aplicar metodologias ativas em tempos diferentes, de forma assíncrona? É possível ter o diálogo entre as pessoas que não seja ao vivo? Olha, eu não sei, eu acho que é possível, né? Eu só estava falando mais nessa questão do diálogo, é muito mais simples ser ao vivo, mas, tipo, tem a questão do fórum e tudo mais. E também tem como fazer metodologia ativa sem precisar exatamente, né, de ser síncrono. Mas eu só fico pensando mais na questão da acessibilidade, de questão de internet e tudo mais, assim, dessas pessoas. Legal. Lincoln, você quer falar? Obrigada, Juliana. Acho que pode desligar eu queria falar, por favor. Eu acho que o Bueno queria falar antes, se ele quiser falar. Não, espera só primeiro, eu já falei. Ah, já falou? Tá. Não, eu vou dizer que eu já participei da aula, então fala primeiro, qualquer coisa eu complemento só. Tá tranquilo. Então, na minha visão, eu, pessoalmente, na minha humilde pensão, eu acho que não dá para fazer esse método se for assíncrono. Porque, assim, por mais que você crie lá a gente tem um fórum, você pode ir lá discutir e tal, tudo bem. Só que falar ao mesmo tempo, assim, com uma resposta mais rápida, sem ter muito tempo de, eu vou ficar refletindo muito sobre a minha resposta antes de falar alguma coisa, eu acho que perde um pouco o que vai te acrescentar com a resposta do outro. Por exemplo, já que eu pensei tanto para responder isso, independente da resposta do colega, eu vou pensar, sei lá, eu fiquei 7 dias pensando nessa resposta, não é você que vai falar agora, tipo, em um parágrafo, que vai fazer eu mudar totalmente minha ideia. O que é diferente de eu falar assim, eu acabei de falar algo que eu pensei, sei lá, estava refletindo há 2, 3 minutos. Então, ainda está fresco, ainda você consegue fazer uma mudança de pensamento nesse meio tempo, né, de acordo com a resposta do outro. Então, eu acho que o assíncrono perde essa, não sei como que eu posso falar, mas maleabilidade ou algo do gênero, né? Sem contar também que às vezes você lê, aí você pensa, vou responder. Aí você tá ocupado fazendo outra coisa. Porque, tipo, quando é assíncrono é isso. Eu acabei de ler um negócio, nossa, eu quero dar essa resposta. Mas eu tenho que lavar a louça.
Aí você vai lá, lava a louça, aí chega no final do dia, você esqueceu de dar a resposta, você esqueceu qual que era a resposta que você ia dar. Aí eu acho que também acaba perdendo nesse meio tempo, mas eu não sei. Uhum. Legal. Você quer falar, Rodrigo? Porque tem outra pessoa com a mão levantada aqui que eu vou chamar para ajudar. Fala você, depois eu chamo a outra pessoa. Vai lá. Eu concordo no sentido que você perde bastante da espontaneidade quando se passa do síncrono para o assíncrono, mas eu acho que é possível. As redes sociais estão aí para provar, as pessoas conseguem até se engajar, porque tecnicamente nem o Facebook nem o WhatsApp eles são síncronos. Você pode responder na mesma hora que a pessoa está mandando ou responder em outros horários. Você tem ferramentas assíncronas de discussão na internet desde muito tempo atrás. Existem fóruns, comunidades, mas realmente a interação é de outro tipo, mas ocorre a interação. E vai um pouco do texto que eu pesquisei. E a gente tem que entender um pouco assim que a coisa da aprendizagem dialógica inclui também diversos tipos de comunicação como diálogo. Por exemplo, eu peguei um texto para trazer, que a gente tinha que trazer um segundo texto, né, além do texto que todo mundo leu. O meu texto foi justamente abordando a abordagem de aprendizagem dialógica na produção escrita. E ele mostra que só esse ato de você escrever, o professor revisar, escrever de volta, escrever, revisar, já dá para incluir uma abordagem dialógica. Realmente, não vai ser da mesma tipo espontâneo com uma atividade síncrona. A gente perde algumas coisas, a gente ganha outras, mas não é totalmente impossível. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o texto fala que, por exemplo, para fazer uma atividade escrita de maneira dialógica, você tem que ter uma ideia diferente da ideia tradicional. Você tem que ter uma ideia que aquela atividade escrita ela é um processo em andamento. Então, você tem que tomar cuidado com os comentários têm que ser específicos, você tem que ter sempre esse retorno da revisão. Ela tem seus desafios particulares, mas eu acho que é sim possível, tanto que existem já ferramentas assíncronas de discussão na internet há muito tempo atrás. Fórum existe muito antes de a gente conseguir ter internet para fazer uma atividade desse tipo. Uhum. Muito bem, pessoal. Das pessoas que ainda não falaram e que está todo mundo com a mão levantada, tem alguém que queira ser o primeiro a falar agora? Ou eu posso escolher qualquer um? Vamos lá, muito bem. Então, vou escolher uma pessoa aqui, aleatoriamente, que vai ser o Igor. Você está aí? Igor. O Igor está aparecendo assim na minha tela, aparece, desaparece, acho que ele caiu. Será? Vocês sabem? Pessoas. Eu acho também. Então, Ele vamos disse lá. que estava indo para uma reunião do trabalho. Entendi. Então, vamos lá para outra pessoa. Olha que foto bonita, Ruth. Pessoal, tá. Qual foi o nome do professor que falou? Esqueci. Sabe o que eu queria, Ruth? Que você comentasse a fala do Lincoln. Que foi o Lincoln falou sobre que a atividade assíncrona ela não permite tanto a questão da metodologia ativa ou de você mudar a sua opinião, porque você demora tanto tempo para escrever um texto para pôr lá no fórum, e aí não vai ser um parágrafo do outro que vai fazer ele mudar de ideia. Palavras do Lincoln, hein, Lincoln? Tá. Então, eu acho que eu concordo um pouco com o Lincoln. Eu estou entrando, assim, no comentário geral, né? Eu estou entrando nas matérias que são agora à distância, e eu acho que está dando muito mais trabalho do que ficar até as 11 horas na UFABC.
porque lá eu tinha um momento de discussão, se vinha alguma coisa na minha mente, eu falava ali, levantava a mão na hora, aí o professor respondia, outro colega ia lá e rebatia, era uma coisa muito mais viva. Eu acho que eu falo disso do ponto de partida que é muito pessoal, porque eu tenho muita dificuldade com redes sociais. Eu vi o fórum, me dava vontade de chorar, porque eu não gosto de ficar online. As pessoas me mandam mensagem, não é porque eu tô, nossa, várias pessoas mandam mensagem, muita gente, não. É porque eu tenho uma dificuldade mesmo. Eu esqueço o celular, vou assistir, vou fazer outra coisa, cuidar das plantas e deixo lá. Então, eu acho que eu concordo, porque às vezes na hora me veio aquele insight assim, ai, pensei em tal coisa, eu levanto a mão, já vai. Se for para responder, entrar no fórum, aquela coisa, eu já perdi, assim, todo o fio da meada. Então, eu acho que eu concordo um pouco com ele. Uhum. Entendi, legal. Ô, Vitor, sua vez de falar um pouquinho. Cadê você? Vitor Idec. Aqui no... Você está sem áudio, Vitor? Ah, que pena. Então só me ouve e não fala, mas escreve. Tá bom, eu vou então chamar a Juliane. Você tá aí, Juliane? Tá aqui. O que você acha aí dessas falas que nós estamos ouvindo? Concorda, discorda parcialmente? Qual a sua ideia? Eu concordo em partes com o que o Lincoln falou. Eu realmente acho que fica mais difícil o diálogo fluir quando a gente está em fóruns ou nas redes sociais mesmo, porque a gente acaba colocando em uma segunda prioridade, né? A gente está aqui na nossa casa, e às vezes a gente tem que correr para fazer alguma coisa e deixa para responder depois. Então, eu acho que fica um pouco prejudicado. Mas, às vezes, é a única saída que a gente tem. Igual o momento que a gente está vivendo agora, muitas pessoas não têm a internet boa para estar conversando numa aula síncrona. Então, eu acho que nesses casos, ainda é proveitoso, porque você ainda está tendo a discussão. Mas essa é uma maneira diferente de discutir um assunto. Uhum. Legal, legal. Fernando, você quer acrescentar alguma coisa? Fernando, você está aí? Tá bom. Ah, tá aí. Oi, Vitor, eu professor. já vou para a sua fala, tá? Fala, Fernando. Não, acho que por hora eu não tenho muito a acrescentar, não. Você leu os textos? Foi o que eu tinha te falado quando você perguntou da outra vez. Eu não li o texto que você publicou, mas eu li de... Outros, tá. Sim. Legal. Legal. Bom, o Vitor está dizendo que no momento que a gente questionou sobre a aprendizagem ativa de forma assíncrona, ele pensou no fórum. Mas aí o Lincoln, Lincoln, responsabilidade sua, apresentou o ponto da resposta rápida, ela já foi efetiva no pensamento do Vitor. Essa questão da interação síncrona, acredito que colabora com uma melhor assimilação de uma nova ideia e um melhor debate. Muito bem, o Vitor está falando isso, mas está escrevendo aqui no chat e o que ele escreveu se tornou assíncrono. E aí contradiz tudo, hein, Vitor? Vou eu aqui soltar o meu hahaha. Não, kkk. Não, Vitor, na verdade eu acho... Ruth, é ao vivo, mas será que é síncrono? Eu li a mensagem dele no chat 4 minutos depois que ele escreveu, né? Então, alguém aqui falou, não lembro quem, falou do WhatsApp e o Facebook, são ferramentas assíncronas, mas às vezes a gente usa como ferramenta síncrona, fica mandando o bate-papo, aí ela se torna síncrona. Eu acho que o que vocês estão trazendo, a gente ainda tem muito o que refletir, né? Eu não tenho uma opinião fechada sobre isso, acho que é necessário refletir, porque
como acho que foi a Ruth que falou agora por último, ou a Juliane, não tem jeito às vezes, né? Às vezes só temos essa alternativa. Então, nós precisamos pensar sobre essa alternativa. E, Lincoln, quando você falou de, dificilmente você vai me mudar minha ideia depois que eu escrevi um parágrafo, eu achei que você foi muito categórico nisso, porque a gente muda de ideia ao longo da vida, né? Conforme as nossas... Mas é que, assim, pensando no trabalho que deu, ou então o tempo que você já tem aquela mesma ideia, até você conseguir construir, ainda mais escrito, você passa por vários filtros, né, antes de você mandar a mensagem final. Então, depois de você filtrar tanto, pensar, repensar, ver se aquilo que você escreveu condiz com o seu ideal, coisa assim, se a pessoa der um parágrafo de resposta, por mais embasada que seja, na hora você só vai ler e vai deixar passar, entendeu? Não é algo que nem o que eu estava falando da resposta rápida. Por exemplo, eu acabei de falar, apareceu um monte de contra-argumento que me fez pensar, eu acho que eu falei porcaria, entendeu? Então, eu acho que eu fui muito categórico quando eu não deveria ter sido. Mas, se fosse algo muito bem escrito, muito bem pensado, sabe, que é uma, sei lá, é uma opinião que eu formei durante um ano, digamos, e eu deixei registrado, eu não sei se eu mudaria de ideia tão facilmente, esse que é o ponto. Vamos descobrir aqui, ao longo do quadrimestre. Porque, Vitor, eu acredito que quando a gente lê o argumento de alguém, a gente pode não mudar na hora, mas aquele argumento, ele vai para a nossa mente, né? A nossa mente, ela está... se a gente está numa atividade, né, de construção de conhecimento, aqui, por exemplo, a gente está numa atividade de construção de inúmeros conhecimentos sobre a disciplina. Eu acho que esse deixar passar, ele não é meio superficial, assim, a gente acha que deixou passar, mas no momento isso pode, a gente não precisa mudar de opinião, a gente pode melhorar a nossa opinião, eu acho que é não é mudar no sentido de polarizar, eu acho que é mudar no sentido de construir, entende? Professora? Fala. Assim, você falou agora, me lembrei de algo, me veio algo quando o Lincoln acabou falando essa questão de grandes vantagens de uma aula síncrona para uma aula assíncrona. E, de fato, quando a gente está ali, por exemplo, a gente estamos em uma aula síncrona, e acaba vendo diversas análises críticas, e a gente acha que ali é o momento exato para poder despojar aquilo que a gente tem com análise crítica. Porém, aquilo que você falou, né, eu concordo, porque eu também sou bastante assim. A gente acha que passou, se não for falar naquele momento, a gente acha que passou. Porém, não passa. Querendo ou não, quando a gente vai olhar outros, por exemplo, a gente vai estudar outras coisas, outros textos, aquilo acaba vindo novamente, e aí que você acaba, eu posso dizer, valorizando, fortalecendo o ensino assíncrono. Por exemplo, um exemplo disso é o Fórum Invertido, né? Que é uma ferramenta virtual assíncrona, e que o aluno ele acaba tendo a oportunidade de se aprofundar mais nos conteúdos abordados nas aulas, que, para mim, por exemplo, na aula assíncrona, eu não tenho essa oportunidade de me aprofundar, porque se eu estou ali numa aula, eu estarei me dedicando só para aquele momento da aula, não dá para eu ficar me aprofundando em outros, no determinado assunto, naquele exato momento. Mas para um fórum invertido, por exemplo, uma aula assíncrona, eu consigo fazer isso. Era só isso, mais ou menos, que eu queria falar. Obrigada. O que você está achando de fórum invertido, Franci? Oi? O que é fórum invertido? É uma ferramenta virtual assíncrona, é um fórum de discussão que você pode se aprofundar em conteúdos abordados nas aulas e debater ali diferentes assuntos ligados à disciplina, entendeu? Uhum. Eu não conhecia esse termo, viu? Ah, sim. Depois, se você tiver algo mais sobre isso, puder nos mandar, para a gente ler a respeito.
Eu já li um Legal. artigo sobre e vou pesquisar se eu consigo encontrar para mandar. Tá bom. Obrigada. Bom, mas eu queria só retomar duas coisas aí. Uma coisa que você, tanto o Lincoln como, eu não sei se foi, não me lembro se foi a Juliane ou se foi a Ruth que falaram, que é sobre o... A Ruth falou um pouco da dispersão, né, que a Ruth tem plantas, ela vai cuidar das plantas. Tem a questão da dispersão, né, que é uma característica do ensino remoto, e tem a questão do trabalho, né, que a gente tem para participar de uma aula remota, né, o trabalho, a energia que a gente precisa despender, ela é muito maior do que numa sala de aula presencial, né? Vocês estão experimentando isso. Eu, por exemplo, a gente está aqui há 1h30, e eu já estou bem cansada, não sei vocês, né? E no assíncrono também, porque exige tudo isso que o Lincoln falou. A gente tem que pensar, tem que elaborar, vai escrever, tenho medo de escrever besteira, né? E aqui, quando a gente está falando, a gente fica mais à vontade, né? Então, acho que essa questão também da dedicação de energia que nós temos que trazer para a aula, síncrona ou assíncrona, ela é muito maior do que numa aprendizagem presencial, e isso é uma questão que a gente vai precisar pensar sobre o tempo, né? O tempo que leva, talvez um assunto que a gente tratasse em 1 hora numa reunião ou numa aula presencial, lá no escrito vai exigir muito mais energia, né? Então, isso é super cansativo, né? E são coisas que a gente precisa refletir quando a gente pensa no desafio da inclusão social do ensino remoto, né? Da inclusão das pessoas no ensino remoto. Então, esse é mais um tema para estar aí, anotem que isso tem que aparecer nas discussões do trabalho do projeto de vocês. Agora, indo para os finalmente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou para os finalmente. Professora, eu escrevi no chat, mas eu não sei se... Não vi, porque não está estava acompanhando, desculpa. Eu Fala. acho que tem muito a ver também com a forma de que cada um absorve o conteúdo. Eu acredito que cada um tem pessoas que é lendo, tem pessoas que é escutando, tem pessoas que tem que ser algo visual. E eu acredito que, assim, a maior parte... Isso, assim, informação tirada agora da minha mente, sem muito embasamento. Mas que a maioria das pessoas tem mais dificuldade para absorver quando é ali num chat, num fórum, uma coisa mais, sabe, que não tem tanto esse contato, esse debate de ideias que na hora. Porque eu lembro do que eu falei, aí eu lembro que agora veio um colega e falou e respondeu, aí você depois respondeu, então tá entrando mais na minha mente isso do que se fosse eu lendo uma discussão, de repente num chat, sabe, escrito. Eu acho que é uma forma que cada um absorve o processo, não sei. Ruth, muito provavelmente você tem razão, né? Existe um autor que publicou uma obra chamada As Inteligências Múltiplas. O sobrenome dele é Gardner, eu não lembro o primeiro nome, né? Então é uma pessoa que estudou essa forma de aprender diferente. E vou aproveitar que você trouxe este comentário e vou fazer uma pergunta para todos refletirem. Em qual modelo educacional é mais viável atender essas diferenças de aprendizagem? No presencial ou no remoto, ou na educação à distância? Então, essa pessoa que aprende melhor ouvindo, ou aprende melhor lendo, ou aprende melhor vendo, aprende melhor experimentando, é mais fácil atender a essas diferenças em um modelo de ensino presencial ou em um modelo de ensino remoto? A resposta que vocês venham dar a essa pergunta, ela também é uma reflexão que precisa estar, anotem, lá no trabalho do grupo, no desafio da inclusão para o ensino remoto, porque a gente precisa pensar nessas diferenças. Certo, pessoal? Se é que elas existem.
Podemos ir para os finalmente? O Rafael Pontes falou uma mistura dos três, talvez. Talvez, né? Ok, vamos para os finalmente. Eu quero falar sobre as aulas e as atividades, né? Nós temos, vocês devem ter visto, aquela programação lá para os debates, né? Notem, eu notei que alguns de vocês já começaram a participar dos debates, isso é super legal. Vocês vão perceber que os temas, a cada semana, eles são temas que vão dialogar entre si. Então, eu só criei espaços diferentes para o debate para que a gente possa marcar presença. A presença de vocês eu marco pela participação nas atividades, tá? Então, você acessou, eu consigo ver onde vocês navegaram no ambiente, tudo isso o sistema nos oferece os logs de acesso e de participação. Mas mais importante para mim do que marcar sua presença é você marcar sua presença no diálogo que a gente vai conduzir no fórum e no trabalho do grupo, tá? Então, fiquem atentos aos prazos, porque a nossa avaliação ela é processual. Então, se você não fizer alguma atividade nesta semana, esse ponto da atividade ele vai ser perdido. Eu vou compartilhar aqui. Peraí, deixa eu tentar compartilhar o arquivo. Um arquivo que tem lá no nosso. Está lá no nosso curso, que vocês devem estar vendo, né? O cronograma das atividades. Este arquivo, gente, é o que nós chamamos na universidade de mapa de atividades. Este é o documento que eu entreguei para a coordenação antes de preparar a atividade, a disciplina de vocês, e eu disse para a coordenação o que ia acontecer na nossa disciplina. E aqui, esse documento, ele está detalhado, semana por semana, quais são as atividades, quais são os textos, o que vocês precisam fazer de atividade teórica, o que vocês precisam fazer de atividade prática para entregar, e quantos pontinhos vocês vão perder se não fizerem. Então, vocês começam com uma nota 10 e vão perdendo ao não fazer, tá? Então, fiquem atentos a isso. Esse documento está disponível lá naquele box de avaliação, quem não teve oportunidade de ver. Essa é uma coisa. Outra coisa, o texto que vocês têm que pesquisar deve ser compartilhado também no fórum. E as perguntas que vocês vão precisar elaborar, essa é uma coisa que eu quero chamar a atenção, não devem ser perguntas conceituais, tá? Então, eu vi que algumas pessoas já fizeram, não tem problema que já tenham feito. Eu estou falando daqui para frente, tá? Porque esse primeiro fórum é também para eu conhecer vocês e para eu orientar vocês sobre como vocês devem atuar aí no fórum. Então, a pergunta do tipo, caracterize tal coisa, defina tal coisa, conceitue tal coisa. Evitem esse tipo de pergunta, porque esses conceitos, essas características, essas definições, elas estão no texto e são acessíveis a todos. O tipo de pergunta que vocês devem elaborar é alguma pergunta que promova a reflexão e a articulação dos conceitos. Um exemplo, né? Tudo que nós conversamos aqui. Então, nós conversamos, por exemplo, eu fiz uma pergunta para vocês. A metodologia ativa é possível aqui num ambiente remoto? Qual seria a melhor maneira de se aplicar as metodologias ativas no ambiente remoto? É possível ocorrer aprendizagem dialógica em atividades assíncronas? Entenderam? Então, assim, não é para perguntar o que é atividade dialógica ou quais são as características da aprendizagem dialógica, mas é para levar o colega, os outros, os demais, a pensar
sobre aquele conceito, por exemplo, aplicado em algum contexto, tá? Esse contexto pode ser, inclusive, o contexto que vocês vão desenvolver o trabalho de vocês. E aí fazer todo mundo refletir sobre isso. Ok? Então, esta é uma coisa sobre a sua participação aí nas atividades do fórum. Segunda coisa, quando você for responder ao fórum, ou mesmo quando você for escrever no fórum, seja com a sua argumentação, como você estava mandando uma pergunta, ok, então quando você for argumentar com o colega numa resposta a ele, procure terminar esta resposta com uma pergunta. Então, você vai argumentar o que o colega falou e vai fazer uma pergunta dentro daquele tema. Tudo bem? Terceira coisa. Eu vou publicar lá no fórum, eu não vou dialogar com cada um, porque é humanamente impossível. Tanto para mim, como para o Leandro ou para a Franci, responder a todas as perguntas desse fórum permanente do debate dos textos, tá? Então, o que eu vou fazer lá, normalmente, vai ser uma elaboração de um texto meio sintético, que traz as perguntas de alguns, com novas perguntas, e aí eu vou pedir para vocês participarem dessa minha elaboração, tá? E seguirem essa minha elaboração, assim como a Franci também vai trazer reflexões e contribuições a isso. Então, assim como hoje, né? Vocês falaram, claro, eu fiz um diálogo com cada um de vocês. Na parte síncrona, falando, é mais fácil, é mais rápido, aí o Lincoln tem razão. Mas lá na escrita é mais demorado. A nossa turma tem 45 pessoas, 43 pessoas. Eu não vou conseguir dialogar com cada um lá no fórum. Então, eu vou ler as mensagens e publicar uma ou mais questionamentos que eu achar importante levantar. Então, não se sintam, a professora não leu a minha mensagem. Eu vou ler todas, tá, pessoal? E eu posso, por exemplo, no texto da próxima semana, fazer uma reflexão trazendo o texto da semana anterior. E vocês também podem e devem fazer isso. Lá nas perguntas que vocês vão elaborar, vocês também podem fazer referência à pergunta da semana anterior. Ok? Dúvidas? Que silêncio! Eu chamo isso de silêncio virtual. Verdade. Professora, eu tenho uma dúvida, que talvez seja dos alunos também. A questão da entrega por etapas, a entrega do projeto. Aí eu lembro que você comentou assim, se você não entregar, você entregue por semana. Então, se eu não entregar essa semana, se o aluno não entregar essa semana, ele já vai perder os pontinhos. E aí, vai ficar com a atividade atrasada. Atividade atrasada, certo. Aí, semana que vem, ele entrega a parte 2, por exemplo. Com a parte 1. Com a parte 1. Porém, ele vai receber a pontuação somente da parte 2. Exato. Certo, era só isso que eu queria saber. E assim, o projeto não dá para fazer a parte 3 sem a parte 2 e 1. Certo? Sim, certo. Então, o que acontece é o seguinte, lá pela 4ª, 5ª semana, quem não entregou nada já vai perder todas as notas do projeto, porque é inaceitável chegar com o projeto pronto no final da disciplina. Né? Então, se cada etapa do projeto vale meio pontinho, a pessoa vai perder meio pontinho por semana, né? Em 4 semanas já perdeu 2 pontos. Então, pessoal, tem que cumprir as etapas. E aí, cumpriu a etapa. Eu vou entrar lá e vou fazer comentários. A Franci vai entrar lá e vai fazer comentários. O Leandro vai entrar lá e vai fazer comentários. A ideia é que na semana seguinte, vocês melhorem a semana anterior.
também. Ou venham melhorando, né? Porque é um processo de melhorias. Então, a etapa 2 é algo que vai ser somado à etapa 1, e a etapa 1 vai precisar ser melhorada. Ok. Quem mais? Ninguém mais tem dúvida? Então vamos fazer um selfie? Todo mundo consegue ligar suas câmeras? Rafael, você quer falar? Eu vou perguntar, então, só para confirmar, hein, rapidinho. E eu tava reunindo aqui no Moodle e só queria confirmar com você. Aqui na aula 2 de aprendizagem dialógica, na aula síncrona, está pedindo para reler o texto de aprendizagem dialógica e fazer mais 3 questões, é isso? Além das 3 primeiras que a gente colocou? Não, Rafael, é porque vocês anteciparam as questões. Ah. Quem já publicou lá é porque já leu o texto. Tá bom, entendi. Se você olhar lá, a aula 2, que começa hoje, é a partir de hoje que começa o fórum. Algumas pessoas começaram antes, nenhum problema, tá? Quem começou antes, adiantou, agora tem que ler as respostas dos demais e só dialogar com os demais. Tá bom? Ok. Obrigada. Pessoal, liguem as câmeras só para a gente registrar a nossa aula, por favor. Eu falei em ligar a câmera, alguém fugiu, eu não sei quem foi. Ah, que legal, que bom saber que temos alunos de verdade do lado de lá. Não são robôs. É. Vitor, Rafael Ramos, Fernando. Eu tô no desktop dessa vez, professora. Na próxima eu conecto pelo Fernando, notebook. você falou. E o Vitor? O que foi? Eu não entendi o que ele falou. Não, meu pai está participando da aula. Legal, peraí, gente, que eu tô aqui abrindo um... Vamos lá, peraí, sorrindo, todo mundo. Ah, legal. Essa vai para o Facebook. Então, eu vou fazer assim, ó, a nossa aula, eu subo no eu subo no YouTube, né? Aí a capinha lá, eu vou pôr essa nossa foto sorrindo todo mundo, e a bolinha do Fernando e a bolinha do Vitor. Muito bem, pessoal, espero que vocês estejam tranquilos, não se sintam estressados com a minha disciplina. Caso se sintam, me escrevam, né? Eu sei que nós estamos num momento bastante especial. Eu espero ter contabilizado o tempo necessário, né? O nosso TPI, né? De uma forma adequada. Quero dizer a vocês que eu diminui o número de textos que eu trabalho no presencial, por conta justamente dessa carga, né, essa demanda grande de trabalho que nós temos. Se vocês se sentirem muito pressionados, muito estressados, qualquer problema, estou aqui, tá? Então, entrem em contato, vai lá no fórum Tira Dúvidas. Se é uma dúvida sobre a disciplina, vai lá no fórum. Ah, mas é alguma coisa particular só com a professora, podem me escrever. Tá? Eu espero que a nossa disciplina tenha uma demanda de tempo adequada e seja muito proveitosa, que vocês possam aprender bastante, né? Realizar os objetivos de vocês e que a gente consiga realizar um bom trabalho, apesar das condições que o planeta e os governantes, né, estão nos oferecendo neste momento. Tá bom? Muito obrigada, bom fim de semana, bom descanso
Espero vocês. Fiquem atentos, leiam as orientações direitinho, porque as datas estão lá. Se tiver dúvida, manda dúvida. Acho que a gente vai ter um próximo encontro. Nossa disciplina tem 3 encontros só, o próximo é daqui 2 ou 3 semanas, que vocês vão ter que apresentar as ideias de vocês para todo mundo, tá? Então, bom descanso, obrigada. Tchau, até mais. Ana, tchau. Obrigada pela presença de todos. Até mais. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até mais. Tchau. Obrigada, Leandro. Oi, Franci. Oi, professora. Nossa, eu achei que eu tinha. Peraí, que eu vou parar.